Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, ao comentário Evangelho de São Mateus, 95º encontro, Mateus capítulo 26, versículo 69 a 75, a negação de Pedro. Ouçamos o texto. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas Pedro negou diante de todos: "Não sei o que você está dizendo." E saiu para a entrada do pátio. Então outra criada viu Pedro e disse aos que aí estavam: "Esse também estava com Jesus, o Nazareno." Pedro negou outra vez, jurando: "Nem conheço esse homem." Pouco depois, os que aí estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: "É claro que você também é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia." Então Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: "Nem conheço esse homem." Nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou então do que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo, chorou amargamente. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 69, do capítulo 26. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Pedro é interrogado por uma mulher, enquanto Jesus é interrogado pelo Sinédrio e o sumo sacerdote. O que acontece nessa cena não é um mero fracasso humano. Não é apenas uma cena humanamente trágica, mas a expressão da verdade e da fé, visto que aquele que foi elevado no mais alto de todos, foi colocado mais alto de todos, que é Pedro, cai agora no mais fundo. Aquele que tinha destinado a ser a rocha fundamental do novo edifício do Messias, porta-se agora como uma areia movediça. Aquele que, por revelação divina, professou Jesus como Messias, agora nega conhecê-lo como homem. Diante de Jesus, no Sinédrio, que dá testemunho de si mesmo, Pedro renega sua fé negando Jesus. Os 4 evangelhos reconheceram a primazia de Pedro. Agora, nesta cena, vemos a dissimulação de Pedro, seu pecado e depois seu arrependimento. O apóstolo negará Jesus por medo, não por arrogância, mas logo se arrepende. Versículo 70. Mas Pedro negou diante de todos: "Não sei o que você está dizendo." Pedro foi interrogado por uma criada, uma mulher que naquele tempo, numa sociedade machista patriarcal, colocava a mulher inferior ao homem. Então, uma criada inferior a Pedro o interroga. Estar com Jesus, o Galileu, identifica Jesus como alguém que vem do centro marginal, em comparação ao centro, que é Jerusalém. Pedro nega estar com Jesus. Pedro responde, embora não entenda o que significa estar com Jesus, no caminho da cruz. Até a noite anterior, Pedro estava com Jesus. Pedro, depois de tudo que passou por Jesus, não sabe o que significa estar com esse homem,
isto é, Jesus. Pedro pensava que Jesus fosse um outro homem, pelo qual ele estaria disposto a morrer. Mas ele não se viu disposto a morrer por este homem que está nas mãos do Sinédrio. Versículo 71. E saiu para a entrada do pátio. Então outra criada viu Pedro e disse aos que aí estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Segue uma segunda negação diante da exposição de Pedro. Ele foi reconhecido como aquele que estava com Jesus. Novamente, uma mulher o denuncia diante dos outros, apontando a Pedro, dizendo que ele é companheiro de Jesus. Jesus Nazareno, isto é, aquele que vem de Nazaré, local situado na Galileia. Pedro é reconhecido e vem apontado. Enquanto Jesus dentro é interrogado pela autoridade do Sinédrio, Pedro é do lado fora interrogado por mulheres. Enquanto Jesus afirma dentro do Sinédrio sobre sua missão e testemunho, Pedro, do lado de fora do pátio, nega conhecer o homem Jesus. Versículo 72. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pedro comete perjúrio. Jura não conhecer o homem, isto é, Jesus. Pedro age contra o ensino de Jesus, do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 33 a 37, onde Jesus dizia: eu, porém, lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os pés. Diga apenas sim quando é sim, não quando é não. Assim, com juramento, Pedro afirma não conhecer Jesus, esse homem. Versículo 73. Pouco depois, os que aí estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que você também é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia. Sendo Pedro da Galileia, tem um sotaque galileu e vem reconhecido pelo seu modo de falar. Pedro agora vem novamente declarado discípulo de Jesus, de ter estado com Jesus, por todos os servos presentes no pátio. Os servos perceberam, visto que o dialeto galileu se distinguia por certos pormenores e pronúncia, como também na gramática. Pedro atrai atenção depois de ter sido identificado. Versículo 74. Então Pedro começou a maldizer e jurar, dizendo: nem conheço esse homem. Nesse instante o galo cantou. Além de cometer perjúrio, afirmando não conhecer Jesus, jurando, ele acrescenta uma maldição, ele maldiz. Uma total negação. Essa negação é ainda mais forte. Ele nega com imprecação e juramento não conhecer o próprio Jesus Cristo, o homem. A aproximação dos fatos entre o testemunho de Jesus diante do Sinédrio e a negação de Pedro é intencional nos evangelhos e sublinha o contraste entre Jesus e os discípulos. Isso revela a situação da igreja em meio às perseguições, quando os cristãos foram conduzidos aos tribunais. Havia ali também então o dilema: confessar a fé ou negá-la. O exemplo de Cristo Jesus incentivava os cristãos numa escolha de fé, de testemunho afirmativo, e jamais negando Cristo diante da perseguição, embora houvesse aqueles que negaram a Cristo na perseguição.
Na igreja se testemunhou a dor da renúncia da fé dos discípulos de Jesus diante da perseguição. A tríplice negação de Pedro quer evidenciar a gravidade do episódio. A primeira negação passa por uma simples negação. A segunda negação passa por um juramento. A terceira negação passa por um juramento e imprecação. Pedro maldiz. O apóstolo nega Jesus diante de todos. Mas o relato não termina com a negação. No instante em que Pedro nega radicalmente conhecer Jesus, isto é a terceira negação, o galo cantou. Galo não é a ave. Galo era o toque da trombeta, anunciando a troca da guarda durante a noite. Pedro, que havia afirmado: ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei. E mais adiante, Pedro disse: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. Mateus capítulo 26, versículo 33 a 35. Vemos agora que Pedro não foi capaz de sustentar o que ele havia dito. E Jesus lhe havia garantido: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O som do galo que toca recorda então a Pedro a predição de Jesus. A partir deste momento inicia a conversão de Pedro diante da sua própria negação que ele deu de Jesus. São Lucas acrescenta um detalhe que não encontramos em Mateus e Marcos. Lucas capítulo 22, versículos 60 a 62. E diz: Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Esse olhar, Jesus que olha para Pedro diante da terceira negação. Diz o texto: Pedro se lembrou do que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro saiu fora e chorou amargamente. A troca de olhares entre Pedro, que nega Jesus, e Jesus, que é julgado, faz Pedro se lembrar aquilo que Jesus havia dito sobre a sua negação. Pedro converte, chora amargamente, por não poder ter sustentado aquilo que havia dito a Jesus, e também pela negação que Jesus, de antemão, já havia falado. Versículo 75. Pedro se lembrou então do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. O olhar de Jesus em Lucas está na origem da conversão de Pedro. Como Pedro, o olhar de Jesus acolhe e perdoa. Como Jesus perdoa a igreja, que por fraqueza nega a ele. A reconciliação refere que Pedro perdoado será aquele que Jesus irá confiar todos aqueles que pertencem ao próprio Senhor. João capítulo 21, versículo 17. É a Pedro que Jesus diz, e não aos outros apóstolos: apacenta tu minhas ovelhas. Este é o nosso comentário. Depois nós vamos dar a continuidade, já entrando no capítulo 27. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.